para escutar. Tua palavra, tua palavra. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos hoje para meditarmos a liturgia da palavra deste domingo da Santíssima Trindade. Festa importante na vida da Igreja que nos faz recordar e contemplar a face misericordiosa e amorosa de Deus. Deus que quis estar conosco. Esta festa, ela nasce no ano de 1350 e, portanto, é uma festa que tardia, que já surge bem depois. Por isso porque se compreende que toda missa, todo domingo, se celebra a Santíssima Trindade. Mas, como nós celebramos o Pentecoste domingo passado, é propício e oportuno que se faça esta recordação explícita da Santíssima Trindade. Portanto, a liturgia da palavra vem nos ajudar também a olhar para esse Deus que se apresenta a nós de uma forma dócil, de uma forma humana e querida. Assim, nós meditamos o texto da leitura primeiro do livro do Êxodo, capítulo 34, a partir do versículo 4, mostrando esse encontro de Moisés com Deus na montanha. Percebamos que na leitura a iniciativa de chamar Moisés foi de Deus. Deus que chama Moisés para estar com ele na montanha, levando consigo as tábuas da lei. Assim faz Moisés. E ali estando, Deus, como nós não podemos resumir o seu nome, o nome de Deus não pode se enquadrar em um nome qualquer, porque ele é muito maior do que um nome. Então, se usa a expressão Javé na língua latina, para mostrar justamente que Deus não cabe em um nome, é muito maior do que um nome. E assim, Moisés se dirige a Deus chamando-o de Senhor. E o Senhor Deus, então, se apresenta a Moisés naquela nuvem que paira sobre Moisés. E ali, desta nuvem, Moisés, então, ele diz quem é Deus. Deus se apresenta para Moisés, na verdade. E Deus se apresenta para Moisés sendo ele como um Deus misericordioso, um Deus clemente, um Deus paciente, um Deus rico em bondade e fiel. Eis aqui quem é Deus. Ele é clemente, misericordioso, paciente, rico em bondade e fiel. Misericordioso e fidelidade são os dois adjetivos que mais se destacam. Deus é misericórdia, e esta misericórdia transparece na sua fidelidade que ele demonstra pelo projeto do Pai. Assim, amados irmãos e irmãs, depois que Deus então se apresenta para Moisés com estes belos e autênticos adjetivos, Moisés agora dirige uma oração a Deus, que é a segunda parte do texto. E nesta oração Moisés diz: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Caríssimos irmãos e irmãs, Moisés adentra nesta docilidade de Deus. Deus já não é mais aquele Deus carrasco, aquele Deus julgador, aquele Deus punitivo do Antigo Testamento. Moisés apresenta um Deus diferente, um Deus que é misericórdia, um Deus que é fiel,
um Deus que está sempre manifestando a sua bondade e a sua clemência. Eis o Deus que Moisés nos apresenta. O texto do Evangelho de hoje é uma perícope muito pequena, de apenas 3 versículos. É João capítulo 3, versículo 16 a 18. E aqui nós vamos ver, portanto, 3 momentos deste Evangelho. Cada versículo representa uma parte. E aqui, portanto, na primeira parte deste Evangelho, Deus, ele mostra aquela misericórdia que Moisés apresentara. Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo quem nele crê, mas tenha a vida eterna. Deus amou não apenas com sua misericórdia, com a sua fidelidade, com a sua clemência. Deus amou fazendo-se um de nós, tornando-se um de nós. Para que amor maior? Amor de um Deus que, para demonstrar a autenticidade do seu amor, assume a nossa própria carne. Eis o Deus de um amor incondicional. Ou seja, Deus se faz um de nós para nos resgatar e nos tornar participante da sua divindade. A segunda parte, o segundo versículo, mostra justamente Deus ama a pessoa pecadora. Deus ama não simplesmente aquele que já se arrependeu do pecado. Deus ama você que está em pecado. Deus ama você que é pecador, pecadora. É você que Deus ama por excelência. Quem já se arrependeu não precisa do amor de Deus. Precisa deste amor eu, você, que ainda continuamos em pecado. Sim, Deus nos ama com os nossos pecados. Creia nisto, é fato. É o próprio Deus que diz: de fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Ou seja, o mundo aqui é cada um de nós. Esse mundo aqui para São João é aquele mundo que está inserido, tomado pelo pecado. É este mundo que Deus amou. É este mundo que Deus reservou para amar na sua fidelidade e na sua misericórdia. Finalmente, o último versículo mostra que não é Deus que condena a pessoa, mas sim o próprio homem. Os evangelhos sinóticos mostram um Deus, um certo juízo final, o qual Deus julgará todos os seres vivos. São João não apresenta esse tribunal. João diz: Deus não julga, Deus não condena, Deus ama. Gosto muito desta expressão. Deus não julga, Deus não condena, Deus ama. É esse amor que nos faz olhar um Deus diferente daquele Deus que o Antigo Testamento nos apresentava. Um Deus vingativo, um Deus carrasco, um Deus julgativo, um Deus que estava a nos observar e em qualquer deslize ele nos punia. Jesus mostra um rosto de Deus diferente. Eis, amados irmãos e irmãs, que São João vai dizer então para nós que Deus não condena. É o nosso pecado. Quando eu me entrego ao pecado, eu estou assumindo as consequências deste pecado. Não é Deus que vai me punir por causa do pecado. Eu receberei as próprias consequências do pecado. Ou seja, sou eu que assumi esta vida de risco. Assim, diz o próprio texto na sua íntegra, quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê
já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, se eu creio, eu faço a sua vontade. Se eu não creio, é porque eu faço a vontade do pecado. E quando eu faço a vontade do pecado, eu estou excluindo a vontade de Deus. Portanto, quem condena não é Deus, sou eu que me autocondeno. Eis que Deus, portanto, é esta pura misericórdia. Assim, amados irmãos e irmãs, terminamos essa liturgia da palavra com a carta de Paulo aos Coríntios, onde mostra, resume a vida do cristão. Como deve ser? Como deve se comportar o cristão? Paulo diz que ele deve ter 4 características próprias. O cristão deve ser alguém alegre. Alegrai-vos. O cristão deve ser alguém que busca cada vez mais esta perfeição em Deus. Cuidado, perfeição não é aquilo que Mateus vai usar, dizendo, sede perfeito como o Pai do céu é perfeito. Ser perfeito é muito difícil. Ser misericordioso, como diz Lucas, é muito mais fácil e possível para todos nós. Paulo diz, portanto, precisamos ser alguém alegre, que busca essa perfeição em Deus, alguém que vive a concórdia e, finalmente, alguém que alimenta a paz. Eis o recado que nos faz Paulo, nos transmite nessa sua exortação. E termina fazendo uma exaltação à Trindade Santa, com a sua bênção que ele dirige à comunidade. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo estejam convosco. Tal expressão, bênção, nós usamos também na liturgia da missa. Caríssimos irmãos e irmãs, resumindo toda esta festa, nós dizemos sempre que a Trindade Santa é essa plenitude de Deus. O Deus Pai que cria, o Deus Filho que salva, o Deus Espírito Santo que santifica. Digamos também que o Deus Pai é aquele que toma a iniciativa de salvar-nos. O Deus Filho é aquele que assume e concretiza a iniciativa do Pai, ou seja, a nossa salvação. O Espírito Santo é aquele que une, que realiza esta comunhão do Pai e do Filho. Deixemos que esta grandeza da Trindade Santa nos alegre e possamos olhar a Deus com um olhar carinhoso, com um olhar festivo, assim como Ele nos olha. Ele nos olha sempre assim, porque Deus nos ama. Tenha um santo e abençoado domingo, com a bênção do Pai, Filho e Espírito Santo. Até o próximo.